Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino. Que alegria ter você mais uma vez aqui no Ponto de Partida, que é o seu programa de estudos da Bíblia na TV. A cada semana um tema novo e hoje nós vamos conversar a respeito do 10º mandamento da lei de Deus, o último e muito importante, você vai entender por que já já. Por isso, pegue a sua Bíblia, já avise a família, se prepare, porque eu tenho certeza de que o estudo de hoje vai ser muito edificante para você, tá bom? Lembrando que você pode interagir conosco e a gente fica muito feliz a cada mensagem que a gente recebe ali no nosso Instagram, Adventistas ASP. Mande pelo direct como achar melhor a sua sugestão, a sua dúvida, o seu pedido, né? De repente você quer uma temática diferente para a próxima temporada, a gente está super aberto para ouvir a sua opinião também, interagir contigo, tá bom? E aí, já está com a Bíblia na mão? Já está preparado, preparada? Bênção! Então o programa vai começar, mas antes eu gostaria de convidar você para que juntos possamos orar nesse momento. Ore comigo. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor tem conduzido a nossa vida. Muito obrigado porque a Tua palavra é uma luz extraordinária que conduz o nosso caminhar. Pedimos que mais uma vez ela brilhe diante dos nossos olhos, revelando a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, tudo bem com você? Que gostoso começar mais um domingo na sua companhia. Ter você aqui com a gente é um verdadeiro presente. E você é a razão de ser desse programa. É para você que a gente faz tudo isso aqui no Ponto de Partida. E você já sabe, aqui a gente sempre procura trazer discussões de temas atuais em profundidade, com convidados especiais, trazendo sempre os assuntos à luz da Bíblia, para que você possa sair com a sua fé fortalecida e com a sua esperança renovada. E claro que a gente precisa começar bem esse domingo. E para começar bem esse domingo, você que está meio sonolento, aí acorda, já pega o seu celular, porque tem um presente muito especial preparado para você pela nossa equipe, a revista do Ponto de Partida, e esse presente pode ser seu agora mesmo. Então presta atenção, pegue o seu celular, aponte a câmera para o QR Code que está aparecendo aqui agora, para você entrar em contato com a nossa equipe, passar o seu endereço para receber essa revista aí na porta da sua casa. E olha que presentão, hein? Essa revista foi preparada com diversos temas bíblicos, temas atuais, do cotidiano, né? E todos esses temas estão aqui disponíveis com versículos bíblicos, com apontamentos, com curiosidades,
para você estudar sozinho ou para você estudar juntinho da família. Que coisa boa, né? Trazer Deus para dentro do nosso lar, apresentar Deus para a nossa família também. Faz toda a diferença. Você pode solicitar a entrega da revista com um dos nossos atendentes, através do QR Code que aparece aí para você, mas você também pode retirar a revista em um dos nossos pontos de distribuição. Legal, assim fica fácil para você, não é? E eu já aproveito para introduzir o tema, o assunto de hoje, que olha, tá incrível. Nós estamos aí falando do 10º mandamento. Esse é o tópico da discussão de hoje. Você sabe qual é o 10º mandamento? Não? Não está lembrado? Então eu vou contar para você. Não cobiçarás. Olha que interessante o assunto, né? E com certeza vai render muito, porque os nossos convidados já estão aí preparados, com a sua Bíblia aberta. E agora nós temos a alegria de receber aqui conosco o pastor Roberto Roéfero, ele que cuida da área de evangelismo, que cuida de gente aqui, né, na Igreja Adventista do Sul do Paraná. Pastor, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter o senhor novamente aqui. Muito obrigado, Jordana, a alegria é minha de estar aqui, né? Um bom dia para você, a Jordana está aqui com a gente sempre. Um bom dia para o nosso público que está nos assistindo. Deus te abençoe e hoje vamos aprender bastante sobre o 10º mandamento. Muito bem, olha, acompanhando o pastor Roberto, nós temos aqui o pastor Jairo Souza, ele que é o pastor que dirige essa igreja onde nós gravamos o programa Ponto de Partida, e ele bondosamente nos abre as portas, nos recebe com muito carinho e ainda participa aí também, né, contribuindo com as suas valiosas, né, considerações. Pastor, bem-vindo de volta. Obrigado, Jordana. Prazer estar com você mais uma vez aqui. A casa é de vocês, né? A gente se sente muito feliz de receber o Ponto de Partida aqui. Pastor Roberto, que é um grande amigo, um prazer estar aqui nessa conversa com ele. Um abraço a todo mundo que nos acompanha de casa, que você tenha um bom domingo, uma ótima semana. Está começando da melhor maneira, com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Muito bem, olha, para começar o nosso assunto, a gente sabe que nós vivemos numa sociedade em que nós sempre somos estimulados a ter mais, né? Só que, em contrapartida, hoje nós vamos perceber aqui no nosso estudo, na nossa discussão, que Deus ele tem um convite para nós, pastor Roberto. Ele nos chama ao contentamento. Olha que desafio, né? Porque hoje nós vivemos na sociedade do consumo. Nós somos super estimulados o tempo todo e bombardeados, né? Pelas propagandas, pelo marketing e tudo mais. De repente, você acabou de comprar uma coisa nova, está pagando as parcelas aí com muita dificuldade, mas já tem um produto muito melhor do que esse último que você acabou de comprar, né? E a gente, inevitavelmente, comete aquele erro da comparação. Ai, que tristeza, né? Aquela alegria de ter adquirido aquele produto muitas vezes com tanto esforço, ela dura tão pouco, porque ela acaba sendo sobrepujada aí, né? Por essa insatisfação de querer o próximo modelo da marca. E isso é uma coisa muito comum que acontece muito no nosso dia a dia. Mas hoje, o mandamento que a gente vai estudar, que a gente vai se aprofundar aqui, tem a ver com isso também. Ele está falando sobre cobiça. Agora, é interessante, pastor Roberto, porque enquanto os outros mandamentos, eles lidam com questões externas, né, pastor Jairo? Esse está falando de uma questão muito interna, né? Porque o adultério é um ato que você comete ali. Agora, a cobiça, por exemplo, o roubo, por exemplo, quando você tira um objeto de alguém, o direito de alguém, são atos externos. Mas a cobiça é algo que acontece dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, né? O que a Bíblia fala sobre a cobiça e por que a quebra desse mandamento costuma fazer tanto estrago? Jordana, eu queria primeiro ler o mandamento, né? Bora lá. Que eu acho que é muito importante a gente ler. Está lá em Êxodo, no capítulo 20 e o versículo 17, que diz assim, olha, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. A gente tem algumas maneiras de organizar os mandamentos, mas a estrutura, né, dos mandamentos, mas eu gosto dessa aqui. Normalmente, assim, grosso modo, pastor Jair, a gente diz assim, que os 4 primeiros mandamentos tratam da nossa relação com Deus e os 6 últimos da nossa relação com o próximo. Mas se a gente for um pouquinho mais fundo, nós vamos perceber que os 3 primeiros mandamentos tratam diretamente da minha relação com Deus. O 4º, ele é uma dobradiça,
Porque ele trata, sim, da minha relação com Deus, né? Na relação do dia de Deus, mas também da minha relação com o meu próximo, especificamente com a minha família, não é? Porque diz ali, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Então, o quarto mandamento, ele trata da minha relação com Deus e com o próximo. Os próximos 5 mandamentos, eles tratam, como você disse, do que eu interajo diretamente com o meu próximo. Então, não matar, não roubar, não adulterar, quer dizer, é um pecado que eu cometo contra alguém. Mas o 10º mandamento não é um pecado que eu cometo contra alguém, é um pecado que eu cometo contra mim mesmo e contra Deus. Se a gente fosse entender que os mandamentos são uma casa, o 10º mandamento seria o telhado, que evita que você vá cair nos outros mandamentos. Então, quando é uma brincadeira que eu faço quando eu prego isso na igreja, que eu digo que não existe esse negócio de inveja, olho gordo, que eu fazendo isso eu vou prejudicar o meu próximo. Eu não prejudico o meu próximo. Se eu ficar todo dia olhando para o carro do meu vizinho e desejando aquele carro, não vai acontecer nada com o carro dele. Eu até brinco que o segredo, a solução para olho gordo é colírio diet, né? Não vai prejudicar nada, mas o 10º mandamento ele prejudica a mim mesmo. Na verdade, ele é algo que corrói por dentro, né, Isso. pastor? Se a gente pode Ele colocar fecha dessa a forma. porta para os outros pecados. Se eu não tenho a cobiça, eu vou evitar a maioria dos outros pecados contra o meu próximo. Porque ali está falando, por exemplo, em não cobiçar a mulher do próximo. Porque antes do adultério, vem então o quê? Vem a cobiça, claro. Então, se eu fechar a porta nesse momento, é possível que, na verdade, deveria ser anteriormente a isso, né? Mas se acontecer, se eu fechar essa porta, é possível que eu consiga evitar cair nos próximos, né? Tem a ver com a santidade interior. Agora, é interessante, pastor Jairo, que a gente percebe assim, a gente fala muito de cobiça, mas talvez na cultura que a gente viva ou no momento que a gente viva, a palavra mais comum seja inveja. São a mesma coisa ou cobiça e inveja são coisas diferentes uma da outra? Porque nós confundimos muito esses dois termos, né? Sim, são muito próximos, na verdade, né? Cobiça seria esse ato que o pastor Roéfero mencionou, de desejar algo, né, que não lhe pertence e ficar ali cobiçando o carro do vizinho. A inveja é aquele sentimento rancoroso de tristeza, de insatisfação constante pelo fato de o outro ter e você não ter. É uma insatisfação constante que o indivíduo tem em relação à sua realidade em comparação à do outro. A gente poderia dizer assim que a inveja é quando eu fico triste porque você tem alguma coisa e eu acho que eu deveria ter. Exato. Então, veja, na Bíblia a gente tem alguns exemplos, né? No Antigo Testamento você encontra um momento em que o povo de Israel ele conquista Jericó e naquele momento Deus ele deu uma orientação de que o povo não deveria recolher para si os despojos, né? Que eles seriam consagrados, enfim, mas que ninguém deveria pegar para si prata, ouro, animais ou qualquer outro tipo de objeto. E eles conquistam Jericó, que foi um grande desafio, né? Os muros caíram, e aí na sequência, ali no relato em Josué, é dito que eles foram lutar contra uma cidade muito menor, chamada Ai. E quando eles chegam naquela cidade, nem vão com o exército inteiro, eles acham que vão resolver rapidamente, e eles levam uma surra, né? Eles são derrotados, e aí depois o povo começa a perguntar o que aconteceu, Josué vai perguntar, e Deus fala assim, opa, tem um problema. Tinha um indivíduo, cheio de cobiça, chamado Acã, que pegou coisas que não deveria pegar. E ele confessa isso. Não, eu achei ali ouro tal, e peguei alguns objetos, contrariando a ordem divina, né, e a orientação que Josué havia passado para o povo. E diz a Bíblia que ele e a família dele foram eliminados ali, e foi feito até um memorial para que ninguém repetisse aquele tipo de conduta, né. Pensando em inveja, tem a situação lá do Caim, né? A gente lembra dos primeiros filhos de Adão e Eva, e aí Deus pede um sacrifício, Abel vai lá, né? Oferece o que Deus tinha pedido, o cordeiro, ao passo que Caim levou os frutos da terra, e sendo desaprovado por Deus e vendo a aprovação que Deus deu ao seu irmão Abel, a Bíblia diz que Caim ficou com inveja, ficou triste com aquela situação, né? Então são duas situações que são reprováveis, e um ponto de alerta que fica é que, às vezes, o nosso próximo não vai perceber se existe inveja em nós ou não, se estamos cobiçando ou não, mas Deus sabe. Deus conhecia Acã,
Deus conhecia Caim e ele sabe quando esse sentimento começa a brotar. E veja, o pecado original está ligado a esse ponto aqui, porque Satanás, Lúcifer, ele almejou ser algo que ele não foi criado para ser. Ele queria ser como Deus. Ele cobiçou o posto de Deus e ele nutriu esse sentimento de inveja de Cristo em particular, e a Bíblia deixa isso claro, e foi a partir desse ponto que todo o resultado de pecado transcorreu. Então a gente precisa ficar muito atento em relação a isso. Claro. E uma coisa que o pastor colocou aqui, que a cobiça ela só parece ser algo muito interno, né? Porque pelos exemplos que o senhor colocou aqui, pastor, a gente percebe que logo ela mostra, né, os seus efeitos na nossa vida. Inclusive a gente iniciou até esse ponto aqui que a gente pode retomar, pastor Roéfero, falando de como ela nos leva a pecados maiores. E isso começa de forma muito sutil, né, pastor? Porque de repente é só o desejo de ter, o desejo de possuir. Mas quando esse desejo de ter, de possuir algo, começa a ficar muito intenso, a passar dos limites, a ponto de eu deixar, por exemplo, de eu ter sentimentos negativos com relação a outra pessoa, porque ela tem e eu não, né? De querer ter o que é do outro, aí a gente já está vendo uma escalada que pode terminar num lugar muito ruim, né, pastora? Que tipo, além de, a gente comentou aqui o adultério, mas que tipo de situações que a gente pode vivenciar quando nós não controlamos, quando nós não procuramos entender e também ter sentimentos saudáveis no nosso coração? A cobiça, Jordana, ela é como a semente do pecado. Então você planta a cobiça e vai colher atos pecaminosos. A cobiça ela não é um ato prático da vida, né? Mas ela é uma coisa da sua consciência, da sua mente. Mas você, gerando a cobiça, você vai ter a prática dos atos pecaminosos, de vários. Então, vou ler um texto bíblico aqui, que está em Tiago capítulo 1, desculpem, versículos 14 e 15, que diz assim, olha, Tiago 1, 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então a cobiça, diz Tiago, quando ela ela tem a sua geração, ela dá a luz ao pecado. Então, várias atitudes pecaminosas podem vir através da cobiça. Por exemplo, quando você pratica o adultério, a gente já falou disso aqui, né? Ninguém acorda um dia e diz assim, vou adulterar com a vizinha, vou adulterar com a minha colega de trabalho. Não. Primeiro você alimentou um sentimento, você então cobiçou aquela pessoa, seja o homem, seja a mulher, e depois de um tempo, então isso gerou pecado. Então começou na cobiça. Então se você cortar a cobiça, você evita o adultério. Por exemplo, você praticar o assassinato. Então você começa cobiçando alguma coisa de alguém, por exemplo, ou começa a ter raiva daquela pessoa, inveja daquela pessoa, essa inveja gera cobiça, e essa cobiça pode terminar aí num assassinato. Ou como nós já estudamos também aqui, que assassinato não é só matar alguém, né? Você acaba tendo raiva, ódio daquela pessoa, e para Jesus, para Cristo, isso já é a prática do assassinato. Então isso também pode gerar o roubo, o adultério, o assassinato, tudo isso pode ser gerado pela cobiça. Ou seja, que raiz sem vergonha, né, gente? Que erva daninha que a gente pode estar cultivando no nosso coração. Mas essa discussão, pastor Roberto, ela traz, assim, uma preocupação para a gente, porque principalmente quem se preocupa em fazer o que é correto, em fazer a vontade de Deus, porque, assim, eu acho que é natural do ser humano querer melhorar de vida, desejar um carro novo, por exemplo, um carro melhor, né? Um carro que não viva no mecânico, né, estourando o seu cheque especial. É claro que a gente sonha com uma boa casa, a gente tem muitos desejos, muitos sonhos, e é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente acorda cedo, mas existe uma linha que separa esse desejo saudável e que separa a cobiça. Pastor Jairo, por favor, ajuda a gente aqui a definir bem essa linha. Quando é que eu estou cruzando essa linha? Como é que eu sei quando o meu desejo se tornou algo assim, ruim, algo que eu não deveria alimentar no meu coração? Sim. Então nós temos duas coisas aqui, né? Desejo e cobiça. Em relação ao desejo, eu imagino, estava conversando com o pastor Roberto um pouco antes, que você pode ter bons desejos
e também maus desejos. Então, na categoria dos desejos, você tem as duas situações. Então, o que seria um bom desejo? São esse desejo, essa vontade legítima de crescimento, né, de desenvolvimento Que é pessoal. saudável, Que é inclusive tem um saudável. respaldo bíblico, porque Deus quer Sim. que a gente prospere, né, pastor? Sem dúvida, a Bíblia é recheada de bênçãos prometidas para aqueles que são fiéis e vivem segundo o propósito de Deus. Então, quando nós estamos alinhados com Deus, quando a gente é generoso com aquilo que Ele nos dá, quando a gente, sabe, cuida da nossa família, a gente coloca as questões espirituais em primeiro lugar, então vem bênção como resultado disso. E é bom que a gente cresça, que a gente busque crescer e avançar para termos mais segurança e assim por diante. Agora, por outro lado, tem outro tipo de desejo, né, que aí a gente já falou um pouquinho sobre esse desejo, na verdade, até aqui, que é esse desejo perigoso, que envolve muitas vezes o pecado, muitas vezes é baseado nesse distanciamento da vontade de Deus e assim por diante. E aí que entra a cobiça, né? Então, a cobiça em si, ela nunca vai ter o lado bom. O desejo tem os dois lados. A cobiça, você não tem uma cobiça boa, né? A cobiça é ruim, sempre vai ser. E porque ela é fundamentada nesse desejo desviado do plano de Deus e centrado no ser humano. É algo egoísta. Eu queria só tocar num ponto aqui que eu acho que é importante, porque a gente está falando de coisas de dentro, e existem pessoas que têm o entendimento de que não tem como vencer esse tipo de coisa. Como se o pecado, quer dizer, como se a tentação fosse algo sobrenatural e da qual a gente não consegue escapar, de forma alguma. Aí vem um texto que eu queria compartilhar aqui, que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 12, que diz assim, olha: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, não veio sobre nós tentação que não fosse humana, ou seja, não existe tentação espiritual. É algo material, é algo que eu crio, não vem de fora. Lógico, eu tenho uma natureza má, mas são os meus pensamentos, são esse meu olhar impuro. E o que há de sobrenatural em tudo isso é o livramento que Deus oferece, né? Que é algo Agora, muito mais pastor, forte. também tem esse lado que muitas vezes nós cultivamos esses pensamentos ruins, né? Depende muito também daquilo que a Bíblia fala das entradas da alma, o que eu escuto, o que eu vejo e tudo mais. Então, muitas vezes as pessoas pedem livramento de Deus, mas elas se colocam numa posição delicada também, né? Pelas amizades que escolhem, né? Porque de repente você vê que tem uma pessoa ou outra que já tem uma inclinação, né, para certas coisas, e você sabe que você não deveria, né, ter contato, ter tanto vínculo, mas a gente acaba desenvolvendo os filmes, as músicas, né, as redes sociais, tudo isso nos impulsiona muitas vezes para um lado, né, perigoso, né, a gente poderia dizer assim. E até assim, falando em redes sociais, a gente vive na sociedade do consumo, né, o tempo todo, porque a gente diz redes sociais, mas elas, na verdade, não foram criadas, né, com esse objetivo. O fim é o marketing, no final das contas, né? Nós somos o produto, exatamente. Até sempre que um produto é de graça, algo é de graça, como as redes sociais, a gente tem que ficar desconfiado, né? Significa que eu e você somos o produto. E, na verdade, o que está sendo vendido ali é a nossa atenção, né? Então, para que está indo a nossa atenção? E aí, pastor Huéfero, a gente entra num terreno perigoso, né? Porque muitas vezes a gente acaba sendo levado à comparação, principalmente, né, nesse sentido das redes sociais, nesse espaço. E a comparação, pastor, muitas vezes ela tira de cena algo muito importante na nossa vida, que é a gratidão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a gratidão e como ela pode proteger o nosso coração da cobiça, como ela pode proteger o nosso coração da inveja, né, e de tanta coisa ruim. Como é que a gente pode se blindar disso? Gratidão gera contentamento. Então, se eu não tenho gratidão, eu não vou estar contente na minha vida, eu não vou ser feliz, eu não vou ser pleno na minha vida. Hebreus capítulo 13 e o versículo 5 diz assim pra gente, olha: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. Então, é muito importante você ter contentamento com o que você tem. Eu me lembro que quando eu comecei o meu ministério,
uns 23, entre 23 e 25 anos atrás, por aí, que eu comecei meu ministério. E eu não tinha um carro, Jordana. Comecei trabalhando num colégio Adventista de Ribeirão Preto, e eu ia para o colégio a pé e voltava a pé. E eu passava na frente de uma loja de carro e tinha um Fusquinha vendendo ali. E eu olhava para aquele Fusquinha e falava, poxa vida, queria tanto ter um Fusquinha desse, né? Esse Fusquinha ia me ajudar demais na minha vida. E uma vez meu sogro foi trocar o carro dele, e a gente já tinha conversado isso, o valor do Fusquinha era R$ 1.500. E meu sogro pegou no financiamento do carro dele mais R$ 1.500. Então eu pagaria para ele ali R$ 100 por mês, 150, não lembro exatamente agora quanto, e eu ia conseguir comprar o carro. Nossa, mas que alegria! Meu sogro, eu não sei se ele vai ver o programa, que ele mora lá na Bahia, mas meu sogro é um pai para mim. Pastor Paulo César, já jubilado já. Mas eu me lembro que eu comprei aquele carrinho e, nossa, que alegria, que gratidão por ter aquele carro ali, aquele Fusca. Então agora eu podia ir, era fácil ir nas igrejas pregar, quando eu ia pregar de domingo, de sábado. Nossa, facilitou muito a minha vida. E eu me lembro de algumas vezes que a gente morava num prédiozinho assim, e a gente morava no primeiro andar. E o Fusca ficava estacionado na frente do nosso quarto, assim. E eu olhava para o carro e falava, nossa, que alegria ter esse carro aí. Mas me lembro que quando eu vendi o carro já não tinha mais tanta gratidão assim, né? Ele cumpriu o propósito dele, ficou comigo ali 3 anos. Mas esse espírito de gratidão, mesmo quando você tem um Fusquinha, não importa o que você tem, você precisa ser grato por aquilo. Lembra quando você adquiriu aquilo que você queria tanto? Né? Quando você se casou com aquela mulher que você amava tanto, como ela era linda, como você olhava para ela, mantenha esse espírito de gratidão na sua vida, sabe? Olha para lembre daquela vez em que você conseguiu, daquele primeiro momento, que você conseguiu aquele carro, aquele sofá novo, quando o seu filho nasceu, a gratidão que você tinha, alimente isso no seu coração. Agradeça a Deus todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem me dado. E esse espírito de gratidão vai manter afastado de você a cobiça, a inveja e uma cabeça ruim. Porque cobiça e inveja vão trazer para você um espírito ruim, uma mente ruim, sentimentos ruins que vão levar você a doenças psicológicas. Agora, o pastor Roberto colocou aqui pra gente, pastor Jairo, que a gratidão ela leva ao contentamento, certo? E teve uma situação que o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a se contentar em toda e qualquer situação. Existem evidências na Bíblia que demonstrem pra gente que Paulo era uma pessoa grata? Com toda certeza, né? O texto que você mencionou está em Filipenses capítulo 4. E eu entendo que o resultado desse espírito de Paulo está exatamente no final do verso 13, se eu não me engano, que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Paulo, veja, ele passou por muitas dificuldades, né, no seu ministério, ele tem a lista dos acontecimentos ali, é coisa difícil, eu acho que poucos de nós resistiríamos, né, diante de tanta prova, mas a confiança que ele tinha em Deus era tão grande que isso tirava do coração dele essa ansiedade e essa ânsia por ter coisas que talvez naquele momento estivessem faltando para ele. No momento ele pediu uma coisa tão simples, que Deus tirasse o espinho da carne dele, né? Que é uma discussão sobre que espinho é esse, mas era algo que incomodava muito Paulo. E ele queria se libertar daquilo para poder servir melhor. E aí Deus falou assim, olha, eu não vou tirar, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se manifesta na fraqueza. Então Paulo tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, ele sabia quem estava ao lado dele. E isso trouxe para ele esse sentimento de contentamento. Deus era suficiente para Paulo. Podia faltar alimento, podia faltar um abrigo, podia faltar conforto, companhia, assim, né, no sentido de amizades e tal, mas Deus estava com ele. E para Paulo, Deus era suficiente. Eu acho que a gente tem que buscar esse tipo de relacionamento também. Com certeza. E olha, que coisa linda, né? A gratidão, ela é uma atitude tão bonita. E eu digo que é uma atitude porque nem sempre nós nos sentimos gratos, mas nós podemos escolher ser gratos, não é verdade? Eu queria agradecer aqui ao pastor Roberto, ao pastor Jairo, pelas ótimas contribuições e dizer para você que essa é uma das atitudes mais bonitas que a gente pode cultivar na vida. E com certeza, como o pastor Roberto colocou também, e o pastor Jairo corroborou aqui, através da palavra de Deus, a gratidão produz sim contentamento. A gente precisa de mais gratidão, mais alegria pelas coisas que nós já temos, que nós já possuímos. E olha que interessante, muitas dessas coisas que eu e você já possuímos, nenhum dinheiro pode comprar. São coisas que não têm preço.
mas tem valor. Mas muitas vezes nós ficamos tristes, chateados, né, aborrecidos por coisas que na verdade não fariam nenhuma diferença na nossa vida, por coisas que na verdade não fazem nenhum sentido. Que você peça ajuda de Deus para que você possa ser grato, para que você possa ser contente, como Paulo, em toda e qualquer situação. E eu tenho certeza que Deus pode nos ajudar, que a gente possa evitar as comparações, porque muitas vezes são elas, né, que nos impedem de ser gratos, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade, e Ele sempre dá para a gente tudo aquilo que a gente necessita. Que Ele abençoe a sua vida hoje, que Ele continue cuidando de você. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. É sempre uma alegria fazer parte das suas manhãs de domingo. E olha, o nosso encontro está marcado no próximo domingo, às 8 da manhã. Eu espero você novamente aqui na Band com os nossos convidados. Um abraço e até lá. Hora de dizer aquele até logo. O ponto de partida termina por aqui, mas antes gostaria de reforçar para você a sugestão da Jordana. Peça sua revista Ponto de Partida acessando o QR Code que está aparecendo aqui na tela, para que você possa receber em sua casa esse material feito com tanto carinho, para que você se aprofunde na Palavra de Deus e, quem sabe, compartilhe essa informação com seus amigos, tá bom? Lembrando que de segunda a sexta, às 7 da manhã aqui na Band, a gente tem o Ponto de Partida Mensagem, um programa curto com o pastor Marcos Júnior, uma mensagem para você começar bem o dia, tá bom? Coloque na agenda e não perca. E além disso, vem aqui na nossa igreja, Adventista Central de Curitiba, localizada na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, sempre sábado pela manhã às 9h30, domingos e quartas-feiras às 19h30. Estamos aqui de braços abertos para te receber, combinado? Que Deus te abençoe, um abraço forte e até a próxima semana. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã.
imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.